Coríntios capítulo 10. Quem aqui é batizado nas águas? Amém? E na nuvem, quem é? Não sei, né, pastor? Como é que nós vamos falar aqui? 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2. Vamos lá. 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2. Todos abriram? Amém? O apóstolo Paulo falando, dizendo: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Podemos assentar. O batismo fala desse envolvimento, né? O batismo fala dessa união, dessa comunhão, dessa unidade, dessa interação. E o que seria o batismo na nuvem? Ele fala que Israel foi batizado em Moisés, coloca a nuvem no meio e no mar. E nós vamos falar sobre o batismo na nuvem. Eu quero que você vá comigo em Números capítulo 9. Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo 9. Vamos ver aquilo que a palavra do Senhor fala. Números 9, versículo de número 15. Quando Israel sai do Egito, Deus coloca sobre eles, durante a travessia, uma nuvem que durante o dia era sol e durante a noite era fogo. Então, era uma nuvem que protegia do calor e uma nuvem que dava iluminação. Imagina aquela nuvem enorme cobrindo todo o povo, parecia dia, igual aqui agora, né? A Bíblia diz em Números 9, no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Então a nuvem cobria o tabernáculo onde Deus se manifestava para falar com o povo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, levantando, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Quem é que dizia para Israel: vamos levantar acampamento, vamos formar a tenda? Era Moisés, eram os anciãos, eram os príncipes. Quem é que dizia? Aqui nós vamos fazer acampamento, olha, agora nós vamos andar, agora nós vamos parar. Quem que dizia? Quem? A nuvem. Aí, versículo 18. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Olha só. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam segundo a ordem do Senhor e partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. E quando ela se alçava pela manhã, partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiu. Então, o que é que a palavra está explicando? Que a nuvem ficava dias, semanas ou horas. Deu para você entender o texto? Então, eles não sabiam quanto tempo eles iam ficar naquele lugar. Eles podiam ficar meses, eles podiam ficar semanas, eles podiam ficar dias e eles podiam ficar horas. Eles não sabiam. Quando a nuvem parava, Deus não dizia a Moisés: diga ao povo que vocês irão ficar aí 10 dias, 2 semanas, 4 semanas. Essa informação eles não recebiam. Por quê? Porque eles precisavam ficar de olho na nuvem que estava sobre o tabernáculo. Então, quando eles percebiam que a nuvem estava se elevando, todo mundo já juntava acampamento e sabia que era hora de jornada, era hora de marcha. Aí diz assim, versículo de número 21, parte B. Tanto fazia de dia
ou de noite? Então vamos lá, vamos dormir. Todo mundo ia dormir de noite, tá? Só que ficava lá, os espiões. O povo havia pegado no sono, 10 horas da noite, um exemplo. Vamos levantar a nuvem, não interessava. No outro dia, 3 horas da manhã, vamos levantar, não importava a hora. Era a hora que a nuvem alçava, eles tinham que arrumar o acampamento e se levantar. Versículo 22. Quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Diga amém. Diga, segundo a ordem de Deus, eu fico. Segundo a ordem de Deus, eu ando. O que Deus queria ensinar para o povo? O que Deus quer ensinar para a igreja? Quantas coisas sem direção. Quantas pessoas que amam sem direção. Quantas pessoas se dedicam sem direção. Quantas pessoas fazem coisas sem direção. Quantas pessoas fazem o que não devem sem direção alguma. Sem sequer se preocupar com a ordenança do Senhor. Sem sequer se preocupar com a vontade do Senhor. Fazem as coisas de uma maneira aleatória. Faz porque dá na cabeça. Faz porque está sentindo. Faz porque é conveniente. Faz porque está gostando. Faz porque não está gostando. E assim as pessoas vão em seus disparates, fazendo coisas sem direção de Deus. Por quê? Porque tudo está encaminhando para isso. Mas quem é que está encaminhando essas coisas? Se o mundo jaz no maligno, o céu é de Deus, mas o mundo jaz no maligno. E Satanás trabalha com engano. Quem nos dá a certeza que é Deus? O que nós precisamos entender sobre o batismo na nuvem é que o envolvimento seu e meu com a vontade de Deus deve ser tão íntima que nós percebemos quando a nuvem levanta e quando a nuvem fixa. Aí ele diz assim, segundo a ordem do Senhor se alojavam, segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor. É dever ser dirigido por Deus. É questão de obediência. Ter a direção de Deus na sua vida é uma questão de obediência. Quantas coisas erradas, quantos barcos furados, quantas situações que não deveriam ter acontecido na sua vida, quantas coisas ruins que você poderia ter evitado de passar, se você tivesse pensado, se você tivesse agido, se você tivesse feito, se você tivesse sido precavido, se. Agora Deus será intromisso em colocar sobre nós a sua direção de uma maneira intromissa, de uma maneira rude. Não, a direção nós buscamos quando estamos atentos à nuvem, quando estamos atentos àquilo que Ele está dizendo, porque o interesse é meu, o interesse é seu, o interesse é nosso, sabermos das coisas. Gosto muito do texto que o Senhor diz a Isaías, eu anuncio o fim desde o começo. Você sabe o seu fim, eu sei o meu. Por quê? Porque nós sabemos o que estamos fazendo agora. Você terá um bom final se existe obediência, se existe atitudes de precaução, se existe prudência, se você não é uma pessoa alienada e nem faz nada de uma maneira aleatória. Então nós sabemos, não somos irresponsáveis, fazemos as coisas de uma maneira adequada, dentro de um sistema que não é meu, não é seu e é de Deus. A questão é que não é o meu sistema, não é o seu sistema que vai nos poupar de situações ruins, mas é o sistema de Deus. Às vezes nós nos julgamos tão hábeis,
tão inteligentes, tão absolutos naquilo que fazemos. Não, eu faço isso com os pés nas costas. De repente você está de joelho e de gatão e realmente está com os pés virados para trás. Por quê? Porque não busca a direção de Deus. Mas existem muitas pessoas teimosas. Muitas pessoas que elas não estão nem aí com a sua integridade física, com a sua integridade emocional, com a sua integridade espiritual. Elas fazem as coisas porque sentem. E vão continuar sentindo muito. E vão continuar sentindo muita tristeza, muito abatimento, muita aflição. Por quê? Porque fazem as coisas de acordo com aquilo que sente. A Bíblia diz em Eclesiastes 9, o versículo que diz assim: o homem não sabe o mau tempo que vem sobre ele. Por isso se deixa embaraçar em redes malignas. A questão é, o que é necessário para que nós entendamos que em qualquer tempo nós precisamos ser dirigidos. No tempo bom, no tempo médio, no tempo ruim, no tempo péssimo, nós precisamos estar de olho na nuvem para interpretarmos o que é que Deus quer. O texto é, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Direção, diga comigo, direção. Vá comigo em Êxodo 13, 21. Vai lá. Eu sei que você já leu, mas eu quero ler com você esse versículo, que a nuvem iluminava durante a noite. Por quê? Porque nos períodos das trevas, eu e você também precisamos de caminhar. Nos períodos das trevas também é tempo de jornada. Durante a noite, a nuvem se tornava uma nuvem de fogo. Porque eles tinham, às vezes, que alçar jornada e caminhada para caminhar nas trevas. Até para andar nas trevas, você precisa. Trevas, o que é? Períodos difíceis, períodos árduos, período onde você não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz. O que você precisa? Você precisa de direção. Você precisa contar com Deus. Por quê? Porque vai fazer as coisas porque é mais fácil. Não, é mais fácil eu acabar com isso aqui. Não, é mais fácil eu botar um fim. É mais fácil eu liquidar. É mais fácil. Por quê? Porque você quer ficar livre do problema. Porque você não quer sofrer, porque você não quer passar por situações difíceis, você não quer passar por situações de constrangimento, mas e se Deus quer que você passe? A Bíblia diz assim que Davi, na sua ascensão, no seu exército, em 1 Crônicas, que Davi tinha uma tribo, e eles eram entendidos na ciência dos tempos, a tribo de Issacar. Eram 200 homens que dizia a Davi, faz guerra agora, agora não, agora não. Davi era um homem, nessa época, experimentado na guerra, um grande general, alguém que tinha guerra no sangue, um homem que amava fazer guerra, um homem que tinha estratégia, um homem que buscava a direção de Deus. E ele não confiava onde? Na sua habilidade. Não confiava na sua habilidade de maneira alguma. Onde é que ele confiava? Ele confiava em quem? Ele confiava em Deus. O que nós precisamos entender, irmãos, e compreendermos dia após dia. Como? Eu vou ler para você o versículo. E o dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes destros na ciência dos tempos, para saberem que Israel devia fazer. Todos os seus irmãos seguiam suas ordens. 1 Crônicas 12, 32, se quiser ler na tua casa. O próprio Davi, ele respeitava 200 homens, chefes de Issacar, que eram destros na ciência dos tempos. Eles conseguiam discernir tempo do quê, para quê, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu devo sentir, o que eu não devo sentir. Por exemplo, se não é tempo de você agir, mas você é ansioso, você fica matutando, maquinando, o que vai acontecer? Você vai agir, porque você é ansioso.
Então, no tempo de não agir, você não tem que estar ansioso. Então, discernir o tempo não é só do lado de fora. Você tem que estar por dentro, confiante, descansado e sabendo sobre governo. É Deus quem governa. Existem pessoas que elas buscam alívios. Elas estão num problema, elas fazem qualquer coisa para ter um alívio. Aí elas estão no outro problema, buscam qualquer coisa para ter outro alívio. E ela não percebe que cada alívio é um nó no seu pé. Problemas têm que ser resolvidos. Você não pode buscando alívios. Esses alívios podem ser embaraço. Ai, que bênção. Passou. Passou o quê? Passou. Passou o quê? A tribulação? Você queimou um bem, você vendeu alguma coisa, está comendo o dinheiro. Que alívio. Você perdeu. Você está gastando, você está descapitalizando. Então, existem algumas situações que não dá para você entender na mente dos crentes. Eles acham que resolver problema é do jeito dele, é da maneira dele. Onde é que nós vamos parar? E aí você chega num denominador, numa situação onde você lamenta, murmura, se abate, sofre dentro da igreja e dentro do reino. Fica de olho na nuvem. A direção tem que ser de Deus. Senão a sua vida não vai dar certo. Você vai entrar em situação que você não aguenta. Você vai tomar decisão que você vai se arrepender. Tá, tudo bem, arrependimento é bom. Desde que seja arrependimento de pecados, não é não? Que nós cometemos assim, bem espaçado. Agora, eu errei. Eu errei. Eu errei. Desde quando o erro ensina alguém? Ensina alguém você aprender a fazer certo e direito. Nós precisamos entender que Deus quer dirigir o seu povo. Só que o seu povo também precisa querer ser dirigido. Quantas vezes você faz demais para uma pessoa porque você não é dirigido? E aí você estraga tudo. E quantas vezes você faz de menos e aí você estraga tudo, porque você não é dirigido. Quantas vezes você acha que você, fazendo dessa maneira, vai dar tudo certo? E você não imagina, acredito eu, que o que você está fazendo, promovendo para dar tudo errado. Então o que eu devo fazer? Buscar direção. Buscar direção. Buscar direção. Buscar direção. Colocar o pé firme. Firme. Mas está dando tudo certo. Satanás também faz as coisas darem certo. Por quê? Porque quando Moisés estava diante de Faraó, os magos do Egito também faziam cajados virar cobra. Então você precisa entender que Deus trabalha com solidez, Deus trabalha com essa palavra, e nós não somos nascidos para perder, nós não somos nascidos para arriscar. Crente não arrisca, crente acerta, crente tem fé, conhecimento, entendimento, segurança. Amém? Não deu certo, eu achei que era de Deus. Como assim achou que era de Deus? Como assim você achou que era de Deus? Como que é isso? Eu não consigo entender isso aí. A Bíblia continua dizendo, eu quero que você leia comigo em Êxodo 13, 21. E o Senhor ia diante deles, de dia, uma coluna de nuvem, para guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem como? E de noite. Tem crente que quando ele está passando um momento de trevas, ele está tudo perdido mesmo. Aí ele faz o resto perder. Todo o resto perder. Espera aí. Onde está a direção de Deus que nós temos que ter? Onde está a direção do Senhor? Quantas coisas você já fez sem direção? Motivado porque você... Tem gente que acha que fé
é empolgação. Fé não tem nada a ver com emocional. Não tem nada a ver com emocional. Fé é certeza e esperança. Não tem nada a ver com euforia. Não tem nada a ver com empolgação. Fé é conhecimento de causa. Você conhece Deus e conhece o que Deus pode fazer. Diga amém. Eu quero que você vá comigo em 1 Reis 18. 1 Reis 18. Versículo de número 44. Elias profetiza que virá chuva. E ele profetiza que virá chuva porque Deus disse para ele. 1 Reis capítulo 18, versículo 44. Mas ele não foi dormir, ele não foi comer, ele não foi descansar. Ele foi para o monte orar. E ele foi buscar um sinal de Deus. E ele pede para o seu moço ficar olhando para a beira do mar. E ele dobra o joelho no chão e ele vai orar. Se nós orássemos mais, teríamos mais direções. Só que nós queremos cortar caminho. Nós não queremos orar. Nós não queremos buscar a direção de Deus. Nós achamos que sabemos fazer as coisas. Sabemos ser pais, sabemos ser cônjuges, sabemos ganhar. Achamos que sabemos. E aí começamos a fazer tudo errado. Colocando embaraços, empecilhos, motivos de tristeza. É isso que nós fazemos. Achamos que sabemos fazer as coisas. Deus havia dito para Elias, vai chover. Ele sobe no monte e começa a orar, pedindo a Deus a chuva. Mas se Deus falou que vai chover, por que eu vou orar? Porque o que eu tenho que fazer é orar. Não importa se Deus disse que está comigo. Não importa se Deus disse que vai dar tudo certo. Não importa se Deus disse que Ele vai adiante de mim, que Ele me cobre. O meu papel, a minha função é a oração. Isso é o que eu tenho que fazer. É isso que nós precisamos entender. E na oração nós recebemos de Deus a direção. Nós recebemos de Deus a convicção, porque nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo trabalha dentro de nós com a convicção. E a Bíblia diz assim que ele coloca o moço, fica olhando para ver se vem chuva. E o moço vai 1, 2, 3, 4, 5. Na 7ª o moço volta e diz, apareceu uma nuvem bem longe, do tamanho da mão de um homem. Aquele que é batizado na nuvem, ele consegue interpretar os sinais de Deus. Ele consegue saber. Ele consegue ver nas pequenas coisas os sinais de Deus. Mas aquele que é batizado na nuvem, aquele que tem comunhão, aquele que busca a direção de Deus, aquele que não faz as coisas segundo o coração, aquele que não vai atrás, ele não vai atrás de confirmações. Deus confirma, porque é a palavra, é o Espírito, é a direção. Ele não fica pedindo sinaizinhos e questões, se isso der certo é por causa disso, se aquilo der certo. Não, isso é coisa de macumbeiro, isso é coisa de feiticeiro. O Filho de Deus, ele se respalda pela palavra. Os sinais vêm do céu. Eles vêm do céu para mim e para você. E aquilo assenta na sua alma. E quando é de Deus você sabe. Porque tem a digital de Deus. O poder de Deus. A mão de Deus. E a Bíblia diz no versículo 44. Sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. Quando você e eu buscamos a direção de Deus, nós buscamos de cima. Aqueles que procuram sinais na terra serão enganados, engodados pelo maligno. Mas aqueles que buscam sinais dos céus, no seu quarto de oração, na sua intimidade com Deus, aqueles que buscam na sua intimidade com o Senhor, aqueles que estão em busca de direção, os seus sinais vêm do alto. Vem de cima, não vem da terra. Não é uma pessoa que dirige. Porque eu estou precisando, eu estou nem aí que você está precisando. Eu quero saber se é de Deus para mim. É isso que eu quero saber, se é de Deus para mim. Mas é tudo bom. Mas quem diz que tudo que é bom é certo? Usuário de droga, é bom para ele usar droga, mas é certo?
Quem diz que tudo que é bom é certo? Tem quem diz que tudo que é bom para mim é certo? Quem diz que tudo que é bom para você é certo? Quem diz que tudo que é bom para o seu cônjuge, para o seu filho, para a sua filha é certo? Essa é a situação. Aqueles que valorizam a própria vida, aqueles que valorizam a sua comunhão com Cristo, eles não permitem que ninguém os dirija. Eles não permitem que ninguém diga o que eles vão fazer, porque a direção deles vem de cima. Agora tem sempre os abilolados. Isso aí nunca vai faltar. Aqueles que são assim, eles são guiados pelas necessidades alheias. Ah, eu preciso disso, ele está lá, eu preciso daquilo, eu estou lá. Agora você faz isso, eu estou lá. Aí uma hora ele sente, ele vai fazer também. Isso aí tem, nunca vai faltar. Fé. Para olhar para o céu e interpretar os sinais de Deus. Quero falar agora sobre provação. Jó 36, vá lá comigo. Sabe o que eu acho interessante? Interessante maneira de falar, de uma maneira muito pejorativa até, né? Jó 36, versículo 32. Existem pessoas que eles estão orando por isso aqui, né? Ora, 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 ora. Ah, porque Deus vai fazer aleluia, porque eu estou sentindo aleluia. Daqui a pouco surge outra coisa, abandona aquilo e vai para outra coisa. Não, peraí, para tudo. Não, peraí. Deus não ia fazer, você não estava empenhado, não estava buscando, não estava, agora já virou casaca para o outro lado. Ah, pera um pouquinho. Nem você te leva a sério, você acha que Deus vai te levar? Não leva, meu irmão. Não leva. A própria pessoa ela não se leva a sério. Por quê? Porque ela muda de plano igual muda de roupa. Ela muda de ideia, igual muda de sapato. Como é que pode? Como é que Deus vai levar essa pessoa a sério? Não tem condição. Não tem jeito. Eu quero falar agora da nuvem. Quando você consegue entender, no tempo de provação, e conhecer o que Deus quer. Aqueles que são batizados nas nuvens, quando eles... Eu sou batizado, pastor, na nuvem. Eu tenho a cabeça na nuvem. Ah, está querendo estragar a palavra, né? Não. Os olhos fitos na direção de Deus. Quando você passa por provações e você é batizado na nuvem, você sabe certinho o que fazer. A Bíblia diz em Jó 36, versículo 32, diz assim: com as nuvens encobre a luz e ordena não brilhar. Quem já passou por esse período? Todos nós. Quando a nuvem esconde o sol. É ou não é? Aí ele diz assim: interpondo a nuvem, que nos dá a entender o seu pensamento. Até o gado sabe, por meio da nuvem, o temporal se vai vir ou não. O que Jó está dizendo aqui... O que está escrito em Jó é o seguinte: quando você olha para o alto e você consegue entender que a coisa não está boa para o seu lado, e você consegue entender e perceber que você está passando por um período de provação. E aí você sabe, na provação não se murmura, na provação não tem lugar para desequilíbrio. Na provação não tem lugar para amargura. Na provação você consegue interpretar o pensamento de Deus. Não foi isso que ele disse em Crônicas sobre Ezequias? E eu desamparei para olhar e ver o que havia no coração dele. Deuteronômio 8 sobre Israel. E eu te deixei passar fome. Para quê? Para ver o que havia no seu coração. Não é isso? Se eu estou passando por um período de provação, nesse momento eu preciso analisar o que é que vai sair de dentro de mim. Ainda ele diz assim no 37, versículo 11. Também, quando Deus quer, de umidade carrega as grossas nuvens e espargem nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, quer dizer, Deus manda nas nuvens, se espalham em redor para que façam, como? Tudo quanto lhes ordena. Até as nuvens obedecem a Deus sobre a superfície da terra. 13. Seja que por vara. Quando é que Deus usou as nuvens como vara? Diga, dilúvio.
Às vezes você está com uma nuvem de correção. E aí você está murmurando, você está reclamando. A nuvem veio para você como correção. E quem é batizado na nuvem, ele busca a direção de Deus. Quem é batizado na nuvem olha para o céu, como Elias, para buscar os sinais. Quem é batizado na nuvem sabe, isso é correção. Deus está me corrigindo. Eu consigo entender os pensamentos de Deus. Não sai fazendo besteira, não sai praguejando, não sai murmurando, não sai desanimando. Aí ele diz assim, seja por vara ou para a sua terra, para abençoar, por misericórdia a faz vir, ou com chuva ou com seca, ou com tempestade, serôdia ou não. Bom, quem é batizado na nuvem sabe quando é que ele está passando por um período de provação. E ele sabe, e ele olha para o alto. E ele sabe quando é tempestade para corrigi-lo, por vara, quando é chuva de misericórdia. E ele sabe, porque ele consegue entender os pensamentos de Deus, com respeito a ele. E tem pessoas que estão sendo provadas, mas não sabem nada de provação. Buscam atalhos, buscam situações facilitadoras, ficam com dó de si mesmas, ficam com autopiedade, e assim se vão. Quarta característica, Deuteronômio 33, vai lá comigo. Penúltimo. Gosto muito desse versículo. Deuteronômio 33 fala sobre a bênção de Moisés. E ele diz assim, que Jesurum, a palavra Jesurum significa amado. Aquele que cavalga na nuvem para a tua ajuda. Deuteronômio 33, versículo de número 26. Aquele que é batizado na nuvem, ele não tem medo da guerra, porque ele sabe que não está sozinho. Ele não tem medo da batalha, porque ele sabe que aquele que anda sobre as nuvens vem ao encontro dele. Ele diz assim, não há outro amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. Aquele que é batizado na nuvem, ele sabe que Deus é a ajuda, Deus é o rochedo, ele tem certezas, ele não precisa de afirmaçõezinhas, ele não precisa de caixinhas de promessa, ele não precisa, assim diz o Senhor, aqui dentro tem convicções acirradas, fundamentadas, que Deus é com ele, por ele, porque é nele. Não há outro, ó Jesurum, ó amado. Olha só o que ele diz. Semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus, nas mais altas nuvens, para quê? O Deus eterno é a tua habitação, por baixo estão os seus braços eternos. E aí? E ele lançará o inimigo diante de ti e dirá, destrói-o. Inimigo é para cair e ser destruído. Não é para você fugir dele, é para você destruí-lo. E quem tem batismo de nuvem, não foge de adversidade, não foge de problema, não fica arrumando um problema, criando outro, não fica fazendo da vida uma brincadeira de faz de conta. A semana passada era a vontade de Deus, essa semana não é mais, o mês passado era, o ano passado era, esse ano não é mais. Que bagunça é essa aí? Está aposentado, não tem mais nada para fazer, agora está brincando de embaraço? Tem gente que é assim. Ele gosta de brincar de embaraço com a própria vida. Quer crochetar a própria vida. Fazer um monte de nó, um monte de embaraço. Que isso? Quem é batizado na nuvem, ele busca a direção de Deus para caminhar de dia e de noite, durante o período das trevas. Ele olha para o céu e busca sinais do céu. Quando ele passa por provações, ele continua olhando para a nuvem e ele consegue entender. É tempestade, estou entendendo. Para que é? É seca, também estou entendendo. Ele não fica revoltadinho, ele não murmura, ele não briga com ninguém, porque ele é batizado na nuvem. E depois, próxima característica, ele sabe que a vitória dele vem do alto.
E que Deus cavalga nas nuvens para poder ajudá-lo. Ele não fica olhando para a terra, meu irmão. Ele não fica buscando saídas de buracos. Ele olha de cima e busca de cima. Última característica do batismo na nuvem, eu e você. Se estivermos vivos, 1 Tessalonicenses, vamos presenciar. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo de número 16, aleluia. Jesus disse, eu virei nos céus sobre as nuvens. Essa é a última característica dos batizados na nuvem. Se estivermos vivos, vamos ver. E se mortos, vamos ressuscitar também e contemplar aquele que virá sobre as nuvens. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. A Bíblia diz assim, você já abriu? Amém? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O nosso Senhor vai vir nas nuvens, e nós vamos ao encontro dele. Diga glória a Deus. Então, o que é o batismo na nuvem, pastora? O batismo na nuvem é aquele que tem cobertura. Qual é a sua cobertura? A vontade de Deus. Quer cobertura melhor que essa? Cobertura de dia, cobertura de noite. Eu sei o que Deus quer, como Deus quer e como fazer. Eu consigo andar bem com Deus. Segunda característica, qual é? Olhar para cima e perceber os sinais de Deus que vêm do alto. Não vem da terra, não. Não é comadre que fala, é de Deus isso, é de Deus. Eu queria te dizer uma coisa para você. As coisas que são de Deus, Deus não precisa ficar testificando na boca de ninguém. Quando você precisa ficar escutando muito, é de Deus, 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 porque já não é de Deus. As coisas que são de Deus já tem um selo, um carimbo, elas chegam assentadas. Deus faz o trabalho dele. Fica aí perguntando, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. A vontade de Deus é uma cobertura sobre a nossa vida. Ele te habilita, ele te robustece, ele certifica, te dá convicção e certeza. E ai de quem levantar a sua frente. Ai de quem se opuser no seu caminho. Agora esse escrentalhada que fica de Deus, aparece um rato e já sai correndo para trás, o que é isso? Você não tem certeza? Então não é de Deus. Fica em dúvida? Quem é batizado na nuvem? Ele busca a direção do alto. Ele busca sinais do alto. Aí, terceira característica. Quem é de Deus sabe que a aprovação dele é para o alto que ele tem que olhar. Tempestade, estou entendendo Deus, o Senhor está falando comigo. Seca, estou entendendo Deus. É por vara, é por misericórdia, é por correção. O Senhor está falando comigo. Quarta característica, ele sabe que Deus está com ele. E ele não precisa que ninguém fique com conversinha aos ouvidos dele, não. Ele sabe que Deus cavalga nas nuvens para vir ajudá-lo. E que ele não está sozinho. Tem crente que ele não é batizado na nuvem e ele precisa. O Senhor é contigo, viu? O Senhor é contigo. Senhor, eu vou abrir a Bíblia para o Senhor falar comigo. Aleluia, fala. Não deu. Senhor, mais essa vez, Pai. Mais essa vez, Pai. Espírito Santo. Também não deu. Senhor, a terça 3, número 3, número do céu. Pai, Filho e Espírito Santo. É agora, Pai, agora. Também não deu. Acho que hoje não é o dia. Para, meu irmão. Temos que andar no Espírito. Temos que ouvir a voz do Espírito. Temos que aprender de Deus. É isso que nós temos que fazer. Eu sei que o brasileiro veio de uma genética, de uma herança maldita, de pessoas místicas. Só que quando você se converte, você tem que ficar livre disso aí, dessa porcaria de misticismo. Deus nos deu o Espírito Santo para falar conosco, para nos dirigir. É isso que nós precisamos. É ou
E a quinta característica dos batizados nas nuvens. Na nuvem é aquele que vai olhar e ver o seu Senhor vindo buscá-lo. Diga glória a Deus. Quero que você fique de pé, que você fica sentado, às vezes sua oração não é tão poderosa. Vamos ficar de pé. Você tem que orar agora, não é não? Hã? Você precisa ou não precisa do batismo na nuvem? Precisa. Todos nós precisamos. Não é? Olharmos um pouquinho mais para o céu, não é não? Está passando por provação, olha para as nuvens. Interpreta. É tempestade, é chuva, é seca, o que é? Hã? Direção? Precisa de direção. Cobertura, direção. Fica quietinho agora, dá um tempo, espera, dá um tempo, espera. Está tudo contribuindo para isso? Espera. Hã? É para agir? É para agir, é para agir. Mas interprete os sinais de Deus. Não fica atrás de sinaizinhos, não, do Egito, porque o Egito dá muito sinal. Os teus sinais têm que vir do alto. A sua ansiedade pode fazer você achar que uma coisa é de Deus quando é de Satanás. Então, a sua ansiedade, ela pode te atrapalhar e muito. E você vai descobrir que não era de Deus depois que você estiver dentro de um buraco. Então você não pode estar ansioso. Você tem que ter fé, confiar. Por isso que a primeira característica é buscar direção. Para que você possa aprender a agir dentro da vontade de Deus. Feche os seus olhos. O batismo na nuvem, ele insere direção. Ele traz sinais do céu. Ele te ensina a ser aprovado. Ele te dá a certeza de vitória. E ele te leva ao arrebatamento. Te consola com as palavras. Eu quero que você peça nessa noite esse batismo para Deus. Senhor, me batiza nessa nuvem. Deus, eu quero esse batismo na minha vida. Deus, eu preciso buscar a direção do Senhor para a minha vida. Deus, eu não posso mais fazer as coisas da minha cabeça, do meu coração. Deus, eu não posso mais ser uma pessoa, mudar tudo na minha vida, porque uma pessoa me chama lá do outro lado, o outro liga para mim. Eu não posso, Deus, eu não posso. Eu preciso priorizar. A prioridade é vida espiritual. Prioridade é comunhão contigo, Deus. Deus, tira de mim esse hábito de querer colocar palavras na sua boca, dizendo, porque é do Senhor, porque é do Senhor, porque é do Senhor. As coisas do Senhor, o Senhor assume. As coisas do Senhor, o Senhor faz do seu jeito. Diga para Deus. Diga, Senhor, eu quero o batismo na nuvem. Que eu tenha a direção do alto, cobertura, convicção, certeza, Pai. Eu quero o batismo na nuvem, Deus. Quando eu busco, Senhor, pela fé, os meus sinais do alto também, não da terra, Pai. Eu quero o batismo na nuvem que me ensina a ser provado e aprovado. Que eu consiga interpretar os tempos da minha vida, Pai. Os tempos que eu estou sendo provado, os tempos que eu preciso ser bem coordenado, Pai. E eu preciso saber que o Deus que me dirige com a nuvem vem sobre as nuvens para minha ajuda. Oh Deus, eu creio nisso. Diga para Ele, diga, eu creio nisso, Pai. Eu creio que na hora certa virá do alto. A palavra diz que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então vai vir do alto, Deus. Vai vir do alto, não é da terra, é do alto. E eu fico esperando nisso, naquilo, nesse, naquele. É do Senhor que virá, Deus. Deus, em nome de Jesus, que eu possa perder esse hábito nocivo de ficar esperando em coisas ou em pessoas. Mas que eu possa esperar do alto. Para que no dia do meu arrebatamento, da minha morte, eu possa te ver, Senhor. Nas nuvens, as mesmas nuvens que me cobriram, as mesmas nuvens que me trouxeram sinais, as mesmas nuvens que me provaram, as mesmas nuvens, Deus, que me ensinaram sobre a vitória, as mesmas nuvens que trarão o meu Senhor. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Quem sabe você hoje está meio perdido, por causa dos sentimentos, por causa da angústia, por causa das dúvidas. Vamos fazer o seguinte.
Se tem dúvida, você não faz nada. Você vai orar mais, tudo bem? Tudo bem, você vai orar mais. Você vai buscar a direção de Deus para isso, tudo bem? Por favor, valorize sua vida, valorize sua jornada. Você deve isso a Deus. Porque não é do homem que caminha o seu caminho, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. Você deve isso a Deus, a sua vida é dele. Não queira intrometer na direção da sua vida. As coisas acontecem quando Deus quer, do jeito que Deus quer. As coisas acontecem da maneira que Deus quer. Então entenda isso. E tudo bem para isso. Diga para Deus que tudo bem para isso. Tudo bem para isso. Quem sabe você está orando por uma coisa há muito tempo. Você não recebeu ainda? Pois é, você não está preparado para ela. Quando você estiver preparado, Deus vai fazer. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não aconteça. Existem coisas que Deus tem que fazer em você ainda. Quantas pessoas desistiram da promessa, da bênção, porque não esperaram a obra nele ser terminada. Embaraçaram-se com suas ansiedades, embaraçaram-se com suas emergências. Oh Deus, os seus pedidos de oração para Deus é uma questão de uma palavra dele, de um sim dele. Mas a mudança da sua vida é valorosa para o Senhor. É questão de obra para Deus. Então diga assim: meu Deus, a partir de agora, eu quero ser batizado nesta nuvem. Eu quero buscar a sua direção, de dia ou de noite, para que eu continue andando, crescendo espiritualmente. Pai, em nome de Jesus, eu quero olhar para o céu e com os olhos da fé interpretar os sinais que são para mim, Pai. Eu preciso ser aprovado nas provações. Eu preciso, nas guerras, ter a certeza que o Deus que eu sirvo vem sobre as nuvens para minha ajuda. Eu preciso ter a certeza da vitória, porque eu sei que são essas nuvens que trarão o meu Senhor para encontrar-se comigo. Levante sua mão direita para o alto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você, como igreja, como aprisco que veio aqui esta noite, que recebe essa palavra vinda de Deus para o meu e para o seu coração, seja batizado nesta nuvem que te cobre, nessa nuvem que te protege, que dá direção, que te habilita a passar por provações, por situações, que te mostra sinais dos céus, que te dá certeza da vitória, que te abençoa com a fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante sobre a sua vida o rosto, a face, em nome do Senhor Jesus. Diga amém.